Aventuras Indescritíveis. No vídeo de hoje, mais um trecho do livro Torturado por Amor a Cristo, de Richard Wurmbrand, publicado no ano de 1976. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal. Se inscreva, curta e compartilhe. Um pastor chamado Floresco foi torturado com atiçadores de ferro em brasa e com facas. Foi açoitado horrivelmente. Ratos famintos eram introduzidos em sua cela através de um cano grosso. Ele não podia dormir, pois tinha que se defender o tempo todo. Se descansasse um só momento, os ratos o atacariam. Foi forçado a ficar de pé por 2 semanas, dia e noite. Os comunistas queriam forçá-lo a trair seus irmãos, porém não o conseguiram. Por fim, trouxeram seu filho de 14 anos e começaram a açoitá-lo na presença do pai, dizendo que continuariam a bater até que o pastor dissesse o que eles queriam. O homem, coitado, já estava quase louco. Suportou até onde pôde. Por fim, gritou para o filho: Alexandre, tenho de dizer o que eles querem. Não posso mais suportar o que lhe estão fazendo. O filho respondeu: Papai, não me faça a injustiça de ter um traidor por pai. Resista. Se me matarem, morrerei com as palavras: Jesus é minha terra natal. A fúria dos comunistas caiu sobre o menino, em quem bateram até matá-lo, vendo-se manchas do seu sangue pelas paredes da cela. Morreu louvando a Deus. Nosso querido irmão Floresco nunca mais foi o mesmo depois do que presenciou. Eram colocadas algemas em nossos pulsos, as quais tinham lâminas afiadas na parte interna. Se ficássemos totalmente parados, elas não nos cortavam. Mas nas celas muito frias, quando tremíamos, nossos pulsos eram cortados pelas lâminas. Crentes eram pendurados em cordas de cabeça para baixo e açoitados tão severamente que seus corpos balançavam de um lado para o outro sob a força das pancadas. Eram colocados em refrigeradores, celas refrigerantes tão frias que se formava uma camada de gelo na parte interna. Eu próprio fui jogado em uma dessas celas com bem pouca roupa. Médicos da prisão observavam-nos através de uma abertura até verem sintomas de morte por congelamento. Nesse ponto, eles davam sinal e os guardas nos tiravam, e então éramos aquecidos. Quando já estávamos adquirindo calor, éramos imediatamente colocados de novo nas celas congeladoras, e isto repetidamente. Descongelar e depois de congelar até 1 ou 2 minutos antes da morte, e então descongelar novamente. Isto continuava indefinidamente. E até hoje, algumas vezes não suporto abrir um refrigerador. Na prisão chamada de Bonifácio, os comunistas fraturaram a cabeça de prisioneiros cristãos com macetes e espancaram outros com barras de ferro. O resultado: 70 feridos gravemente e 2 mortos. Um dos mortos foi o pregador Geraldo Alvarez. Suas últimas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um de seus companheiros, Henrique Correa, tentou ajudá-lo, mas foi atingido por uma rajada de metralhadora, morrendo também no local. Comitê de Informação sobre Cuba, 1976. Todo o mundo livre está sob ameaça eminente da ocupação pelos comunistas. Angola, antiga colônia portuguesa e um dos mais ricos países africanos, que nos últimos 8 anos triplicou suas exportações, e Moçambique, além de uma dezena de outras nações africanas, caíram nas mãos dos guerrilheiros comunistas, financiados e ajudados por modernas armas russas. Em Angola, de 12 a 15 mil soldados cubanos assassinaram 20 mil negros em apenas 5 dias.
Nunca os estados colonialistas cometeram tal morticínio em massa. Ação Cristã de fevereiro de 76. Até quando os povos chamados livres assistirão impassíveis este avanço do comunismo? Nós crentes éramos colocados em caixões apenas um pouco maiores do que nós. Não havia lugar para qualquer movimento. Muitas dúzias de pregos com suas pontas afiadas como giletes eram colocadas por todos os lados. Enquanto estávamos perfeitamente quietos, tudo ia bem. Éramos forçados a permanecer nessas caixas horas a fio. Quando, porém, nos fadigávamos e tombávamos de cansaço, os pregos entravam em nosso corpo. Se nos movêssemos ou estremecêssemos um músculo, ali estariam os horríveis pregos. O que os comunistas têm feito aos crentes ultrapassa qualquer possibilidade de entendimento da mente humana. Já vi comunistas torturando crentes. Os torturadores demonstravam pelo rosto uma alegria imensa. Enquanto torturavam, bradavam: nós somos o diabo. Lutamos contra a carne e o sangue. Lutamos não contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Vimos que o comunismo não provém dos homens, mas do diabo. É uma força espiritual, uma força do mal, e só pode ser enfrentada por uma força espiritual mais poderosa, o Espírito de Deus. Muitas vezes perguntei aos torturadores: vocês não têm piedade no coração? Comumente respondiam com uma citação de Lenin de que não se pode fazer omelete sem primeiro quebrar os ovos, e não se corta a madeira sem fazer os pedaços dela voarem. Eu replicava: eu também conheço tal citação de Lenin. Há, porém, uma diferença. Quando se corta um pedaço de madeira, ela não sente nada. Mas vocês estão lidando com seres humanos. Cada açoite produz dor, e não há mãe que choram. Era em vão. Eles são materialistas. Para eles, nada existe além da matéria, e o homem é para eles como madeira ou casca de ovo. Com tal crença, eles se enterram na incrível profundeza de sua crueldade. A crueldade do ateísmo é difícil de se acreditar. Quando o homem não crê na recompensa do bem ou no castigo do mal, não vê razão para ser humano. Não há como reprimir a ação do mal profundamente enraizado no homem. Os torturadores comunistas, muitas vezes, afirmavam: não há Deus nem vida futura, nem castigo pelo mal. Podemos fazer o que queremos. Já ouvi um até dizer: dou graças a Deus em quem não creio, que vivi até hoje para manifestar toda a maldade do meu coração. Ele a manifestava com incrível brutalidade e torturas infligidas aos prisioneiros. Sinto muito se um crocodilo devora uma pessoa, porém não posso repreendê-lo. É um crocodilo, não é um ser moral. De igual modo, nenhuma repreensão pode produzir efeito nos comunistas, visto que o comunismo destruiu neles todo e qualquer senso moral. Por isso se gloriavam abertamente por não terem piedade. Aprendi uma lição com eles. Assim como não deixavam lugar algum para Cristo em seus corações, também decidi não deixar nenhum lugar no meu para Satanás. Dei meu testemunho perante o Subcomitê de Segurança Interna do Senado norte-americano. Ali descrevi coisas horríveis, tais como crentes amarrados em cruzes por 4 dias e 4 noites. A seguir, eram as cruzes colocadas no chão, e centenas de prisioneiros tinham de atender suas necessidades fisiológicas em cima dos rostos e dos corpos dos quais estavam crucificados. Depois as cruzes eram de novo levantadas e os comunistas escarneciam: olhem para o Cristo de vocês, que bonito ele é e que fragrância traz dos céus. Descrevi como, depois de ficar quase louco pelas torturas, um compadre ortodoxo foi obrigado a consagrar fezes e urina humana para dar em comunhão aos cristãos. Isso aconteceu na prisão de Pătiști, na Romênia. Depois
Perguntei ao padre por que ele não preferiu morrer a participar dessa zombaria. Respondeu-me: não me julgue, por favor, sofri mais que Cristo. Todas as descrições bíblicas do inferno e as dores referidas no inferno de Dante não são comparáveis às torturas em prisões comunistas. Isto é apenas uma pequena amostra do que aconteceu em um e mais domingos na prisão de Piteste. Outras coisas não podem ser ditas aqui. Meu coração não suportaria repeti-las, tão horripilantes e obscenas para ser escritas. É isso, leitor, o que seus irmãos em Cristo passaram e estão passando hoje. O pastor Milan Raimovici foi realmente um grande herói da fé. As prisões estavam superlotadas e os guardas não nos conheciam pelo nome. Chamavam por aqueles que haviam sido sentenciados a levar 25 chicotadas por haverem quebrado algum regulamento da prisão. Inúmeras vezes o pastor Milan Raimovici foi no lugar de outro para receber o castigo. Com isso conquistou o respeito dos outros prisioneiros, não apenas para si, mas também para Cristo, a quem representava. Se eu continuasse a contar todos os horrores dos comunistas e sacrifícios pessoais dos crentes, nunca acabaria. Não apenas as torturas eram conhecidas, os feitos heróicos também o eram. O exemplo de heroísmo daqueles presos inspiraram grandemente os irmãos que ainda estavam livres. Uma de nossas obreiras era uma jovem da igreja subterrânea. A polícia comunista descobriu que ela distribuía literatura cristã e ensinava as crianças acerca de Cristo. Resolveram prendê-la. Mas para tornar essa prisão a mais agonizante e a mais dolorosa possível, resolveram adiá-la por mais algumas semanas até o dia do casamento da jovem. Nesse dia, lá estava ela vestida de noiva, o dia mais maravilhoso na vida de uma moça. De repente, a porta foi empurrada e a polícia secreta invadiu. Quando a noiva os viu, estendeu-lhe os braços para serem algemados. Mal haviam colocado as algemas nos pulsos, ela voltou os olhos para seu amado, depois beijou os grilhões e disse: agradeço ao meu noivo celestial estas joias com que me presenteou no dia do meu casamento. Agradeço-lhe por ser digna de sofrer por ele. Foi arrastada, deixando para trás os crentes e seu noivo a chorar. Estes sabiam o que acontece às moças crentes na prisão, nas mãos dos guardas comunistas. Depois de 5 anos foi libertada uma mulher alquebrada e destruída, aparentemente ter uns 30 anos. Seu noivo ainda a esperava. Ela afirmou que era o mínimo que poderia fazer por seu Cristo. Tão belos crentes se encontram na igreja subterrânea. O que é lavagem cerebral? Ocidentais provavelmente já ouviram falar de lavagem cerebral na Guerra da Coreia e agora no Vietnã. Eu próprio já passei por esse processo. É a mais horrível das torturas. Por anos a fio, tínhamos de nos sentar durante 17 horas diariamente escutando: o comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom, o comunismo é bom, o cristianismo é uma estupidez, o cristianismo é uma estupidez, o cristianismo é uma estupidez, desista, 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 durante 17 horas diariamente, por dias, semanas e meses a fio. Vários crentes me perguntaram como podemos resistir à lavagem cerebral. Há apenas um método de resistência a ela. É a lavagem do coração. Se o coração estiver purificado pelo amor de Jesus Cristo e se o ama, pode-se resistir a toda e qualquer tortura. Que não faria uma noiva por seu noivo? Que não faria uma mãe por seu filho? Se você ama Cristo como Maria o amava, ela que o teve como criança em seus braços. Se você, leitor, ama Jesus como uma noiva a seu noivo, pode resistir a tais tormentos. Deus nos julgará não de acordo com quanto podemos suportar, mas de acordo com quanto podemos amar. Sou testemunha dos crentes em prisões comunistas de que eles puderam amar.
puderam amar a Deus e aos homens. Os suplícios e brutalidades continuavam sem interrupção. Quando eu perdia os sentidos ou ficava tão entorpecido para dar aos torturadores qualquer esperança de confissão, era conduzido à minha cela. Ali era tirado sem nenhuma consideração e quase morto para me reanimar um pouco a fim de que pudessem voltar a trabalhar em mim. Muitos morreram nesse ponto, mas de alguma maneira minhas forças voltavam. Nos anos seguintes, em várias prisões, quebraram-me 4 vértebras e muitos outros ossos. Golpearam-me em uma dúzia de lugares. Recebi queimaduras no corpo e 18 ferimentos penetrantes. Médicos em Oslo, Noruega, vendo tudo isto e as cicatrizes da tuberculose, que também tive naquele momento, declararam que o fato de estar vivo hoje é um puro milagre. Segundo seus livros de medicina, deveria eu estar morto há anos. Eu próprio reconheço ser um milagre. Deus é um Deus de milagre. Creio que Deus operou estas maravilhas para que muitos pudessem ouvir a minha voz bradar em favor da igreja subterrânea, detrás da cortina de ferro. Permitiu que eu saísse vivo para fazer soar bem alto a mensagem do sofrimento de vocês, fiéis irmãos. No próximo vídeo, breve período de liberdade, depois nova prisão. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13:8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.